Bom dia a todos, estamos no ar com o programa Depressão Tem Cura e no programa de hoje você vai conhecer a história da Vanessa. A Vanessa que está aqui com a gente. Nós estamos ao vivo nessa madrugada e você vai poder entender como que é possível vencer a depressão. A depressão a gente sabe que é o mal do século e não é frescura. Só quem passa por isso sabe o quanto é difícil, o quanto é doloroso esses momentos, essa situação que as pessoas têm passado. E é por isso que esse programa está no ar. É por isso que esse programa ele existe para estender a mão para você e ajudar você que tem sofrido com a dor da alma. Você é uma pessoa que já vem tratando, você toma remédio, você toma medicamentos, você tem sido acompanhado pelos psiquiatras, pelos psicólogos, por terapeutas. As pessoas têm feito de tudo para te ajudar, mas você está numa situação tão difícil que essa frase que vai aparecer aí na sua tela, ela se está diante de você como a sua própria realidade. Você não consegue se levantar, você não consegue sair da cama, você não consegue sair do quarto, você não consegue fazer a sua comida, você não consegue tomar banho, você não consegue vencer essa dor. Mas nós vamos ajudar você. Inclusive, eu quero deixar as linhas telefônicas do programa Depressão Tem Cura à sua inteira disposição, para que você pegue agora o seu telefone, agora, nesse instante, e você vai ligar aqui na central de atendimento, principalmente você que tem sofrido com um desses problemas aí, ó. Você tem enfrentado um desses sintomas aí. A depressão, ela tem feito parte da sua vida, mas você também tem uma tristeza constante. Você também carrega dentro de você um sentimento de solidão, você se automutila, você tem um sentimento de culpa, você falta sono, você tem insônia, não consegue dormir, vontade de sumir é o que mais você tem. O que mais você tem é vontade de desaparecer, desejo de suicídio, choro excessivo, agitação, pensamentos negativos, a sua vida está sem cor e você sente uma angústia no peito. Se você se identifica com um ou mais desses sintomas, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ser ajudado agora. Inclusive, eu vou lá na central de atendimento. Está no ponto já a central de atendimento, produção? Já está? O Ítalo está lá com a equipe de agentes do bem e pode ligar, você pode ligar e eles vão te atender nesse instante, não é, Ítalo? Exatamente, pastor Jefferson, nós estamos aqui prontos para atender essa pessoa, ouvi-la, entender a situação dela e ajudá-la, dando a ela uma direção que mudará a vida dela. Essa pessoa que viu aí agora esses sintomas, viu essas características de uma pessoa que está com depressão, se enquadrou em uma delas, entre em contato com a gente. 11 3573 3662. Ela pode ligar agora e a gente está aqui pronto para atender. Ou ela pode enviar uma mensagem via WhatsApp e nós vamos também atendê-la, ajudá-la. Sabemos que não é fácil lidar com a depressão, mas você não precisa enfrentá-la sozinho. Nós estamos aqui para ajudar. Se você quiser, a ajuda é de graça. Você precisa fazer é ligar ou enviar uma mensagem. O WhatsApp também funciona nesse momento. A pessoa, se ela não quiser ligar, Ítalo, ela pode mandar uma mensagem para a gente agora, nessa madrugada, e ela vai ser atendida, né? Com toda certeza, os nossos agentes do bem estão prontos para atender, independente do horário. Nós estamos aqui nessa madrugada para ouvi-la. Sinta-se à vontade para enviar sua mensagem de texto ou até mesmo de áudio, se você preferir, e nós vamos ouvir, nós vamos te atender, nós vamos te ajudar. Nós estamos aqui para isso, prontos para ouvir, prontos para estender a mão a você que está nesse momento no fundo de poço. Você olha para a sua situação e diz assim, eu não aguento mais. É com você que a gente está falando. É você que a gente quer atender aqui nesse momento. Isso, já os telefones estão tocando, ligue, porque você vai ser atendido, tá bom? Eu estou aqui hoje com a Vanessa, bem-vinda, Vanessa, ao programa Depressão Tem Cura. De depressão você entende, porque você viveu muito tempo com isso, né? Muitos anos. Como que era viver com depressão? Eu tive a depressão durante a infância por causa de um abuso, primeiramente, nos 6 anos, desde os 6 anos de idade. Aquela tristeza profunda, o choro excessivo, o desejo de suicídio. E ficou o trauma. O trauma era como se eu não fosse ter mais vida depois daquilo. A vida é aquilo mesmo. Ia ser chorar, ia ser tristeza. E por não contar para ninguém. Só que eu fui administrando e por um certo tempo eu fiquei bem. Não consegui administrar ali até por muitos anos. Mas aos 16 anos eu tive uma gestação, um rompimento num relacionamento. E aí ficou a criança, eu fiquei sozinha com a criança.
E aí voltou essa depressão com tudo. Quer dizer, uma depressão que estava incubada, escondida, né? Foi administrada, né? Foi administrada. Por muito Foi tempo. contida ali por um tempo, mas quando teve um gatilho, Sim. um acontecimento significativo, que foi a perda do seu filho, sua filha, né? O do relacionamento. Do relacionamento. Então, ali, aquilo que estava oculto, que estava escondido, mas Voltou. estava ali, apareceu. E o que aconteceu com você? A princípio, eu achava estranho porque eu já não sentia nada pelo meu filho. Eu olhava ele, eu não queria cuidar. Eu não queria estar com ele, eu cumpria as obrigações por medo do que a sociedade ia falar, o que eles iam dizer, mas eu não tinha o carinho, o desejo de estar com ele, de cuidar da criança. E aí fui me aprofundando no mundo, as pessoas falavam para mim, você tem que sair, você tem que conhecer pessoas, você precisa, vai para a faculdade, vai fazer a sua vida e você vai ver, assim, amigos de escola falavam, vai que você vai ficar bem, você vai ficar bem. Então, eu fui seguindo os conselhos que eu ia ouvindo. Aí levavam para bebida. Eu gostava de cantar, me colocaram numa banda, então falei, deve ser a música. Eu acho que a música vai me resgatar. E aí eu comecei a ficar bem por um certo tempo, ficava bem, só que era questão de um problema, às vezes os problemas mais simples, assim, problemas assim de uma conta da criança, da escola da criança, alguma coisa simples já dava o gatilho e eu ficava 3, 4 dias trancada. Porque eu não queria... Trancada? No quarto. Porque eu não queria que as pessoas soubessem, meus familiares soubessem. Eu lembro que eu tinha um guarda-roupa, eu empurrava, colocava o menino para fora, pedia para minhas irmãs cuidarem e ficava dentro do quarto, às vezes ali. Não podia acontecer nenhum problema. Tudo ficava bem, eu conseguia administrar enquanto... aos meus olhos ali, eu conseguia contornar as situações. Qualquer problema que viesse, por mais simples, ele me derrubava. Por mais simples que fosse. Desde uma conta atrasada, até alguma coisa que alguém falou de mim, uma coisa negativa, ruim, já me derrubava. Eu não tinha força. Isso tudo por conta de um fim de relacionamento, que E foi o gatilho o abuso principal. que eu ainda lembrava da infância, que não tinha sido curado o trauma. O abuso lá atrás e... o fim de um relacionamento trouxe para dentro de você toda essa escuridão que a depressão traz, né? Sim. Quais eram os pensamentos que você tinha? Olha, a princípio eu tentava assim, eu preciso administrar isso, ninguém pode saber. Então eu procurava os meios que era bebida, né? Bebia muito, comecei a adquirir o vício do cigarro, fumava muito. Mas os pensamentos eram negativos, que a minha vida, depois dessas coisas... não ia ter uma solução. Era assim, a sua vida vai ser isso. Isso o quê? O nada. Sua vida vai ser o nada. Sua Você vida não vai vai ser conseguir esse sofrimento para sempre. Porque começou lá atrás, na infância, veio o relacionamento também, não deu certo. Logo depois dali fui para a faculdade, sofri outro abuso na faculdade. Aí perdi um familiar, então as coisas vinham acontecendo e acumulando, né? Eu nem colocava para fora, nem procurava ajuda e ia piorando cada vez mais. Você guardava tudo dentro de você? Guardava tudo. Me maquiava, aos olhos de todo mundo estava bem. As pessoas não sabiam, só que quando eu comecei a ler os sintomas, eu vi numa revista os sintomas e eu falei, vou procurar ajuda. Eu vou procurar um médico, por alguma coisa. Mas a vergonha era muito grande. Então, eu mostrava para todo mundo que eu estava bem, mas eu preparava aqueles dias específicos que eu me trancava, porque eu tinha que parar. E eu ficava ali 2, 3 dias, eu não tinha força para tomar banho. Esses dias eu não tinha força, às vezes nem para usar o banheiro. Essa frase que a gente mostrou aí, né? Agora há pouco, não consigo me levantar. Isso também você falava, você pensava. Porque você ficava aí 3, 4 dias no quarto trancada. Teve, dessas vezes, teve uma vez que eu cheguei a ficar imóvel na cama assim, parada. E eu lembro de pensar assim, podia parar o meu coração, porque eu podia só parar de respirar. E não conseguia sair. Às vezes vinha a fome, mas eu não conseguia levantar para ir buscar uma comida. Até as necessidades, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei a fazer na cama, o banheiro não era longe, mas eu não... Sabe quando o corpo desligou? Era como se meu corpo tivesse desligado ali. E os pensamentos a milhão. O corpo estava desligado, mas a mente era bombardeada de muitos pensamentos de morte, de medo do futuro, de lembranças de trauma do passado. Era constante. Eu não dormia, não conseguia dormir.
e o corpo era como se ele estivesse paralisado, sem força nenhuma. Desses sintomas que a gente mostrou e vai mostrar agora, coloca, por favor, os sintomas aí. Desses daí, qual que você enfrentava, qual que você tinha, que trazia para dentro de você toda essa escuridão? Porque a depressão traz uma escuridão, Sim. né? Traz um sentimento negativo, Sim. uma coisa ruim. Fala aí, Vanessa, qual desses problemas aí você tinha? Olha, eu tinha tristeza constante, o sentimento de culpa, né? Porque até então eu já tinha uma criança na época e eu não conseguia cuidar dessa criança como deveria, sentir o amor, né, por ele. A falta de sono. Eu tinha desejo de, como eu tinha desejo de suicídio, não tinha coragem de me matar, é muito conflito. Eu tinha o desejo de morrer, mas eu não tinha coragem de cometer. Hum. Então, o que ficava, já que você não vai se matar, a minha cabeça era um bombardeio, então foge. Eu acho que se eu sumir e se eu pegar minhas coisas e sumir, eu acho que vai ser melhor, porque essas pessoas dependem de mim. Depois eu acabei tendo mais filhos e eu olhava para eles e eu entrava em desespero. Aí que a depressão piorou, porque eu falava, eles dependem de mim e eu não tenho força nem para mim, nem para tomar Quer dizer, um, você não um conseguia nem se banho. cuidar de si mesma, né? Era uma coisa que assim, eu me esforçava por um tempo e chegava uma hora que o menor problema já engatilhava a depressão Quer dizer, por desses dias. sintomas que a gente mostrou aí, você tinha quase todos. Quase todos. Quase todos. Vida sem Pensamentos cor, negativos. angústia no peito, pensamentos negativos. Quer dizer, Sim. tudo isso que ela tinha, talvez você está aí agora, você tem. Talvez eu estou falando com pessoas agora, e essas pessoas estão me assistindo, é você, e você tem tudo isso. Você não consegue se levantar da tua cama. Você não consegue sair do teu quarto. Você não consegue trabalhar. Você lutou tanto para ter um emprego, você conseguiu um emprego. Só que você não tem força, você tem medo de trabalhar, você pensa que vai dar errado. Você acha que você não é capaz. Da onde que vem esse pensamento? Você nem sabe. Mas há um pensamento aí falando que você é incapaz, você não presta, eles não gostam de você. Se você está passando por isso, deixa a gente te ajudar. Eu repito, deixa a gente te ajudar. A gente está aqui ao vivo nessa madrugada por sua causa, porque a gente se importa com você. A Vanessa está aqui hoje com a gente contando a história dela, porque a história dela pode inspirar você a vencer também. Ela foi abusada, ela sofreu, ela teve decepções, ela comeu o pão que o diabo amassou, como diz um ditado, mas ela está aqui, liberta, curada, livre da dor que ela tinha na alma. Para você também tem jeito, mas é preciso que você busque ajuda. E se tem um lugar para você buscar ajuda a essa hora da madrugada, é esse telefone que aparece aí para você. Pegue o seu telefone agora. Eu não sei quantas pessoas estão me assistindo. E também eu não estou preocupado com quantidade de pessoas, eu estou preocupado com você que está me vendo e você tem sofrido calado. E você não tem com quem contar. A tua família te deixou. As pessoas que você mais amava e mais ama não ligam para o teu telefone. Mas você está me vendo. Eu estou aqui junto com a equipe do Depressão Tem Cura para te ajudar. Ligue agora ou envie uma mensagem. 11 3573 3662. Vanessa, qual foi o teu fundo de poço, o momento mais difícil que você enfrentou? Olha, além do desejo de suicídio, eu já não conseguia mais. Tinha um viaduto ali, um viaduto da China ali no Itaim Paulista, e eu dirigia por esse viaduto e evitava até fazer o caminho, tanto de carro quanto andando. Porque quando eu parava ali em cima, eu queria pular. Vinha o desejo de pular. E o cúmulo foi, eu falei assim, eu não vou fazer isso. E com os filhos, às vezes até com os filhos no carro. E um dia eu sentei, eu morava numa avenida, e eu sentei, assim, eu já não sabia mais o que fazer, porque eu tinha que dar conta, eu tinha um trabalho, eu tinha que ir trabalhar, não tinha forças para levantar. Às vezes eu ficava esses 3 dias que, às vezes eu ficava derrubada, que eu não conseguia levantar da cama, eu ficava com medo, porque eu falava assim, eu tenho que criar uma força para não perder o emprego, pelo menos não pode juntar 5 dias, senão eu vou perder o emprego. Na época eu era assistente comercial, era uma empresa muito boa, uma multinacional, eu falava assim, e agora? Como que eu vou administrar isso? E a coisa foi só descendo ladeira abaixo. E as coisas mais simples em casa eu já não conseguia fazer. Tinha dias que eu não tinha força para fazer, não conseguia as coisas mínimas. Nem lavar louça, nem nada. Tinha dias que, quando eu me esforçava, acontecia uma coisa muito boa, eu fazia tudo. Sorria, ia para a rua, trabalhava, limpava a casa, cuidava das crianças, parecia que estava tudo resolvido. Mas era questões de alguns dias só
para voltar e eu ter que me trancar para chorar escondido, porque eu tinha choro excessivo, então eu tinha que me esconder, que eu não queria que ninguém soubesse. E esse dia do desejo do suicídio, que eu sentei na porta de casa, era uma avenida, passava aqueles caminhões que tinham carga de aço, e eu falei assim, bom, eu preciso sumir, qual a desculpa que eu vou dar, né? Eu acho que eu vou me jogar debaixo desse caminhão, só a perna, para não morrer, como se a roda não fosse me pegar ali, né? Para eu poder sumir. Mas se eu morrer também, eu já estava num ponto que eu tinha medo, mas eu já não aguentava mais a dor. A dor estava muito forte, muito forte. E o pensamento de suicídio, antes ele era uma vez ou outra, quando o problema era mais grave. Depois ele começou a ser todos os dias. E depois o pensamento de suicídio começou a ser constante. Ele começou a ser direto, ele já não saía mais da minha mente. Eu tentava distrair, ver um filme, ir para a rua, fazia qualquer coisa para aquele pensamento sair, mas ele não saía. Até que eu sentei na calçada e falei assim, é muita dor, é muita responsabilidade, é muita gente dependendo de mim. Eu não consigo cometer isso. E eu sentei, eu falei assim, mas eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. E eu sentei assim na calçada e esperei o caminhão vir. Quando o caminhão veio, despontou na avenida, que o familiar me pegou e pôs para dentro, eu me dei conta do que eu ia fazer. Eu falei, não vai dar. Eu não posso continuar assim. E eu já estava com síndrome do pânico. A coisa foi desencaminhando, né? Eu já tinha dava o suor nas mãos, o coração já apertava, já palpitava, a falta de ar, que é a síndrome do pânico. Eu falei, e agora? Agora nem sair de casa, mas eu consigo. E os familiares já me convidavam, já falavam para mim, para a igreja, vai buscar ajuda, vai, mas não sabiam direito qual que era o meu problema, né? Porque eu mostrava que estava tudo bem. Por vergonha dos familiares, para eles não saberem o que estava acontecendo, na verdade. Eles sabiam que eu tinha problemas, mas não imaginavam que estava tão sério assim. Porque eu me trancava, eu me escondia para poder me entregar completamente aqueles dias de solidão, de choro excessivo. Era uma vida de pura depressão. Pura depressão. Né? Pura depressão. Você não conseguia ter paz, você não conseguia viver. Você fantasiava uma pessoa que era feliz, mas quando você estava sozinha ali, você realmente se conhecia. Você Sim. via que ali não tinha nada de forte. E fantasiava, assim, assustadoramente, porque eu cantava. Então, no palco era uma pessoa, eu tinha uma profissão. Ah, você era cantora? Porque eu achei que a música ia me curar. Então, aí eu ia cantar. Como é que canta com a língua rasgada desse jeito? Tristeza. Pior era a alma, né? A alma. E falava de amor, e falava de paz nas músicas, mas não tinha nada disso dentro de mim. Então, aquilo começou a me trazer muita pressão. Você canta coisas que você não tem paz. Você não é aquilo. Tirava foto, sorria quando eu fechava a porta, às vezes, até do camarim, às vezes não tinha nem saído do palco direito. Eu começava a chorar. E vinha a crise de choro. E aí eu corria para casa para poder me trancar e ter aquela crise em casa. Só que isso aí ninguém sabia. Ninguém sabia. Imaginava que você passava por isso. Ninguém imaginava. Você sofria calada sozinha. Calada. Era faculdade, era palco. E não porque naquela época falava para mim que a depressão era uma frescura. O que eu ouvia assim, dos amigos de faculdade, a depressão é frescura. Você tem que se ocupar mais. Mas eu faço faculdade, eu tenho um hobby, né? Eu canto, eu tenho uma profissão, eu trabalho bastante, quase. E eu comecei a me ocupar do trabalho, nem folga mais eu deixava ter. Às vezes eu passava a minha folga e ia trabalhar para poder ocupar o tempo, para não pensar naquela dor. Mas às vezes chegou um ponto, nesse ponto que eu já estava com desejo de suicídio, eu não conseguia mais nem estar no serviço mais. Eu já tinha que sair, às vezes ir embora para casa já com crise já do choro excessivo. Como é que você mudou essa situação? Os familiares já estavam me chamando, meu pai já estava falando para mim, minha madrasta, para eu buscar ajuda, né? Para eu ir buscar ajuda. E eu cheguei na igreja. Teve um dia esse dia aqui do caminhão, falei, bom, já que eu não tive coragem de fazer isso, então eu vou fugir. Peguei uma bolsa de madrugada, e comecei a jogar minhas roupas dentro. Só que eu já tinha as crianças, né? E eu olhei as crianças dormindo e veio assim meu pensamento, se você fugir, eles nunca mais vão te ver como mãe. Você se aceitaria de volta? E eu falei, não me aceitaria de volta. Falei, então,
por que você não busca ajuda? Aí eu sentei na cadeira assim, fiquei pensando. Aí eu falei, tá bom, eu vou dar uma chance. A bolsa assim, eu coloquei a bolsa na cadeira no meio da madrugada. Eu sabia que a igreja abria às 7 horas da manhã. Eu estava com síndrome do pânico, então eu não conseguia sair na rua. Eu falei, como que eu vou sair? E aí eu fiquei quietinha lá esperando dar o horário, as crianças dormindo. E peguei a chave do carro e fui para a igreja. E, assim, a mão tremia, suor, a falta de ar. Começou a dar o pânico, porque eu não conseguia mais sair na rua. E eu já tinha feito essa última... Era como se fosse a minha última força ali. Eu falei assim, eu já ia cometer um suicídio. Depois eu ia largar os meus filhos. Então, o que me custa essa última força para eu pelo menos tentar uma última coisa? Então, foi como se eu tivesse pegado o meu último suspiro ali, com falta de ar ainda, por causa da síndrome do pânico, e entrei no carro e cheguei na igreja. Tanto que eu cheguei na igreja como se eu tivesse chegado em um pronto-socorro. Nem as portas eu fechei, nem a janela. Do jeito que eu saí do carro, ficou tudo aberto ali. Acho que o pastor não entendeu nada, porque ficou tudo jogado. Eu tremia e eu entrei na igreja pedindo ajuda, pedindo socorro. E foi uma oração. Uma oração. Eu recebi uma oração. E ali foi como se tivesse voltado o ar. E voltado a respiração. Uma oração. Uma oração. Não foi um remédio, não foi um comprimido, não foi um conselho, não foi uma viagem. Não foi. Porque isso tudo você já tinha tentado lá atrás, né? Tinha. Quando você recebeu essa oração, o que você sentiu na hora? O ar voltou, né? Que eu estava com falta de ar. E é uma paz que eu já não tinha há muito tempo. Eu acho que nunca tinha tido, na verdade. Você lembra qual foi a oração que o pastor fez por você? Ele colocou a mão na minha cabeça e falou, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com ela. Mas o Senhor sabe. Recebe ela agora. Aí eu abri o olho e falou, sobe ali. Ele deixou eu subir no altar. Ele falou, sobe ali no altar e entrega a sua vida para Jesus. E aí eu subi e falei, olha, se o Senhor está aqui, se isso é verdade, e o Senhor me curar, eu te dou a minha palavra que eu vou ficar. Eu vou ficar. E aí quando eu abri o olho, eu tinha essa paz, eu desci diferente. E aí ele me orientou, ele falou assim, olha, você vai vir esses dias e eu vou te acompanhar. Ele deu um acompanhamento, né? Foi me acompanhando, foi cuidando, ele foi me orientando. Aí ele explicou sobre a nova vida, sobre o novo nascimento. E aí eu fui ouvindo como se aquilo... eu já tentei de tudo. Fiz viagem, eu viajei, estive nos melhores lugares, no palco. O que não me faltou foi relacionamentos, me envolvi em muitos relacionamentos. Então, eu vou fazer o que ele está falando. Eu vou obedecer. E aí ele falou assim, obedece. Obedece que você vai ver. Vai ter jeito, vai ter solução. E eu saí dali daquele dia com uma esperança, né? Que é uma coisa que a gente não tem, o depressivo não tem. A gente não tem esperança. A gente vai se empurrando os dias com a barriga. A força acaba, a gente não consegue levantar da cama, porque é como se tivesse... Para que eu vou levantar da cama? Não tenho esperança de nada. Naquele dia a esperança entrou dentro de você. A esperança voltou. Entrou, né? Na verdade. Eu fui para casa e falei assim, eu vou fazer o que ele falou, porque se eu fui lá e eu já consegui me recuperar, só isso foi uma atitude só. Então eu vou fazer. E fui obedecendo o que ele foi orientando. E fui obedecendo. Me entreguei por completo. Teve a libertação, já não tinha... No primeiro dia, eu estava 5 anos sem dormir direto, né? Eu cochilava rápido e ia ter o sono 5 da manhã. À noite, para mim, era um pesadelo. À noite era pesadelo. Começava a escurecer, 6 da tarde ali. Eu já não conseguia ficar em casa. Eu tinha que ir para a rua, dar um jeito de ir para a rua, porque juntava o medo com a agonia de estar em casa, porque eu não conseguia dormir, então vinha visão de vulto, audição de voz, desespero. E aquele mesmo dia, eu dormi. Eu dormi profundamente, de perder a hora no dia seguinte. E aí eu falei, não, eu vou obedecer. Eu vou voltar nesse lugar. Eu vou obedecer, eu vou fazer. Isso, tanto que quem morava comigo falou assim, o que você tomou, né? Porque eu bebia, como eu cantava, eles falavam que eu tinha que tomar uísque para esquentar a garganta. E isso me levou ao vício do uísque. E aí eu falei assim,
eu falei, não tomei nada. Não tomei nada, não tomei vinho, não tomei nada para dormir. Eu só dormi. Com vergonha ainda de falar que eu fui na igreja. Eu falei assim, não, mas eu não vou falar, mas eu vou voltar lá. Aí eu voltei e fui voltando. E a vida foi voltando para dentro de mim, né? E a paz, assim, o sono. Foi maravilhoso, porque quem não dorme sabe o inferno que é não dormir. Tanto pelo corpo, pelo físico, quanto pela cabeça, que você já vive num turbilhão e a cabeça não descansa, não desliga. Por mais que o corpo esteja cansado, que eu lembro que eu trabalhava direto, a mente não desligava com pensamentos de suicídio, com culpa, com trauma, com medo, com os traumas do passado. Era um constante bombardeio, assim. E os dos compromissos, das responsabilidades, você não vai dar conta, você não vai conseguir, é melhor você sumir, eu acho que é melhor sumir mesmo, porque que exemplo eu vou ser, que exemplo eu vou dar, eu não sou um exemplo de mãe. Era uma perturbação, né? Constante. Hoje você, como está vivendo, como é que é a sua vida depois que você se libertou da depressão? E no final eu queria que você falasse quanto que você pagou, porque tem muita gente que pergunta quanto que é o tratamento, se divide, vocês parcelam, quanto que eu tenho que pagar, é no Pix? Aí você explica, porque é melhor você falando. Não paguei nada. Não paguei nada. Eu paguei só com a fé mesmo, com o coração aberto, porque esse dia a dor era tão grande que eu fui com o coração aberto. Eu já tinha ido na igreja outras vezes, mas dessa vez eu fui com o coração aberto, clamando por socorro, por ajuda. E o acompanhamento, as orientações, todo o cuidado que tiveram comigo, nada foi pago. Só a obediência de obedecer, de eles ensinarem o caminho, como exercitar ali a fé para chegar até essa vida nova que eu desejava, né, a tão sonhada felicidade. Porque essa busca, a dor da depressão é essa felicidade que a gente nunca vai conhecer. Para mim, eu nunca ia conhecer o amor, nunca ia amar meus filhos, nunca ia conhecer o que é ser feliz, nunca ia ter alegria de verdade. Porque eu sabia que a minha alegria era falsa. Quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu já sabia. A sua vida ela era cinza, sem cor nenhuma. Cinza. Teve algum dia que você abriu os olhos e falou assim, além desse dia da oração, hoje eu vejo tudo a cores? Teve. O dia que o pastor me falou sobre o Espírito Santo, e eu recebi o Espírito Santo, e eu acordei no dia seguinte, foi uma reunião à noite, foi como se eu tivesse nascido naquele dia no planeta Terra, era como se fosse um nascimento verdadeiro do bebê abrindo o olho, porque eu lembro de ir buscar o pão para as crianças e eu andar na rua assim, olhando, era um caminho, como se fosse um caminho onde as pessoas faziam caminhada, cheio de árvore até o lugar. E eu lembro que eu andava olhando para cima e vendo os passarinhos e vendo as árvores e a lágrima descia assim, meu Deus, como se eu estivesse vendo as cores pela primeira vez. E aquilo eu demorei esse dia, porque eu fui devagarzinho olhando bichinho por bichinho que tinha, a árvore. E eu fiquei assim, o dia que... Aí os meus filhos acordaram de manhã, eu abracei eles, assim, eu passei a ter amor por eles. Passei a ter amor por eles. E para quem não tinha força nem para tomar um banho, hoje eu cuido de 4. E o caçula, ele é autista. Então, ele é uma energia vibrante, né? 24 horas por dia. Então, teve a cura total e definitiva. Depressão tem cura? Tem cura. Não, você não está controlada, você está curada. 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 Já tem 8 anos que eu recebi o Espírito Santo, que eu nasci de novo, que eu conheci essa vida, que nasci de novo nessa vida. E hoje eu cuido deles, tenho amor por eles e uma força que, pastor, eu vou te contar, é sobrenatural. É uma força sobrenatural. O nosso desespero na depressão, quando vem os problemas, é a desesperança, a falta de força para se levantar, para lutar. E hoje é ao contrário. Hoje, qualquer coisa que aconteça, por pior que seja o problema, porque enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter problema. Então, são 4 filhos e muitas coisas, mas não importa o que vem, não importa o que acontece, a força está ali. Deus vai mostrando assim pra gente uma força sobrenatural que é inexplicável, que eu não tinha. Nunca tive, na verdade, né? Qualquer problema, por mínimo que fosse, já era gatilho para me derrubar por 3 dias, 4 dias, até mais. Às vezes, se eu tivesse de férias do trabalho, tivesse oportunidade, eu me trancava por mais dias ainda. Então, a cura ela é definitiva, ela é real, ela tem solução. Não tenho traumas de nada, porque o que me assombrava também dos traumas e
a falta de ter esperança do futuro. Não tenho mais trauma, hoje eu tenho esperança de ver os meus filhos crescer, de criar eles com amor, de ter amor por eles, tanto de para quem não aguentava, né? Hoje passar 24 horas, Hoje a a sua vida é força está ali, transformada transformada, completamente. Vanessa, qual a mensagem que você deixa para essas pessoas que estão vendo a gente agora nessa madrugada, que elas perderam a esperança, que elas vivem falando, eu não consigo vencer, eu não consigo me levantar da cama, eu não consigo ter força. Você pensava tudo isso que Tudo elas estão isso. pensando. Olha nessa câmera aqui, fale com essa pessoa, o que ela precisa fazer para ter essa força que hoje você tem. Olha, nem que seja o seu último suspiro. Como foi o meu último suspiro o dia que eu cheguei lá para buscar o socorro. Deus, ele é o socorro presente na hora da angústia. Então, eu sei que você está aí clamando por um socorro. Vai, esse socorro está lá. Eu arrumei força de onde eu não tinha para conseguir chegar pelo menos até esse último socorro, porque eu já tinha tentado de tudo. Você vai encontrar o socorro. Pode ir. Se teve jeito para mim, vai ter jeito para você. Esse socorro vai te alcançar. Você vai ter a força que eu tenho hoje, essa força sobrenatural. E a felicidade é constante hoje. Não é a tristeza constante, a felicidade constante você vai ter também. Eu te garanto. Você estará na Universal aonde? Na Augusto Carlos Bauman, 485 Itaquera. Itaquera. Então, Itaquera. aqui na Zona Leste de São Paulo, quem quiser conhecer melhor, quem quiser conversar com a Vanessa, talvez você mora em Itaquera, você mora aí na Zona Leste, você mora próximo desse endereço que nós estamos falando, você pode ir aí e ela vai te atender, ela vai conversar com você. Se você quiser vir aqui ao Templo de Salomão, nós estaremos hoje o dia todo um plantão de atendimento que vai ajudar você a vencer não só a depressão, né, Vanessa? Porque Sim. Deus não mudou só a sua vida, não arrancou só a depressão, saiu tudo. Saiu tudo. É mudança completa. Então, se você quiser, você pode estar conosco hoje, sexta-feira, buscando a libertação que um dia ela recebeu, tá bom? Vanessa, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Deus pastor. abençoe você. A gente vai seguir com o programa Depressão Tem Cura.